sentar. Meus amados irmãos, de manhã nós meditamos aqui mesmo no capítulo 13, estamos na sequência estudando os Evangelhos, para conhecermos a Palavra de Deus como ela é. E nós meditamos no capítulo 13, verso 12, até o verso 20. E nós vemos aqui pela manhã Jesus na ceia, na última ceia com os seus discípulos, ele lá tomando uma toalha e uma bacia, lavando os pés dos discípulos. Falamos aqui do significado disso, da santificação diária que nós precisamos todos os dias nos santificar, pedir ao Espírito Santo de Deus para sondar no nosso coração, nossa consciência, nos mostrar onde temos pecado e consertarmos com Deus e podermos viver cada dia em santidade na presença de Deus. E também aqui ele estava nos ensinando que nós cristãos devemos viver para servir a Deus, servir a Cristo. Mas como nós vamos servir a Deus e a Cristo? Servindo ao nosso próximo, aquele que está mais perto de nós, a começar em nossa casa, a nossa igreja e também depois nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país e o mundo. E então nós vimos de manhã que no reino de Deus é diferente do mundo. No mundo, quem tem autoridade é tido como maioral, mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. E continuando a ceia, no verso 21, Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ter-lhes transmitido esses ensinos, diz a Bíblia que, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. E esta angústia de Jesus é um sinal da sua natureza humana. Ele termina a frase dizendo: não estou antecipando para vocês esses acontecimentos, para que quando acontecer, vocês tenham consciência de que eu sou Deus. Quando ele fala eu sou, e aí na sua Bíblia, eu sou está em letra maiúscula, no grego, ego e mi, ele está dizendo aquelas mesmas palavras da revelação de Deus a Moisés lá na sarça, que estava em chamas e não se consumia, lá no princípio de Êxodo. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse: eu sou. E Jesus, ele várias vezes, ele disse para os discípulos que ele era Deus. Aqui mesmo em João, ao falar com aquela mulher samaritana no capítulo 4, ele diz: eu sou eu que falo contigo, quando ela disse que estavam esperando o Messias. Quando ele estava andando sobre o mar, naquela tempestade, os discípulos gritando, aterrorizados, ele disse: não temais, eu sou. E Pedro, animado com essa palavra, andou também sobre as águas. Mas ele era e é e será sempre Deus, porque lá em Hebreus a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele
embora tenha assumido a natureza humana, ele era Deus, só que ele deixou no céu, não é, a sua glória, o seu poder, e tornou-se como um de nós. E nos evangelhos você vê Jesus Cristo com fome, com sono, não é, cansado, tudo o que um homem normal, não é, passa. E ele então se tornou como um de nós, mas só a diferença é que ele viveu sem pecado, diz a Bíblia. Embora tenha sido tentado em todas as coisas, ele não pecou, para que tivesse condição de, naquela cruz, entregar a sua vida por nós e nos reconciliar com Deus. Por isso Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E ele estava angustiado. Nós já vimos antes ele mesmo, na noite anterior, né, no Getsemane, orando, e diz a Bíblia que chegou a suar sangue. Ele estava muito angustiado porque a hora estava aproximando, a hora da cruz. Mas ele não estava com medo da morte, da dor, da vergonha, porque a cruz era destinada a pessoas da pior espécie da sociedade. Era onde eram mortos as pessoas que roubavam para matar, os homicidas, aquelas pessoas que cometiam um delito muito grave, eram executadas na cruz. E era uma vergonha, né, para a família e para aquele, né, que ia morrer na cruz. E Cristo, ele se tornou, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, né, este opróbrio, né, essa vergonha, para que ele pudesse encravar ali na cruz, na madeira daquela cruz, o escrito de dívida que era contra nós, todos os nossos pecados, porque todos os nossos pecados recairiam sobre ele naquela cruz. E eu creio que essa angústia dele não era por medo da morte nem da dor, mas simplesmente por causa de ser santo e ter que suportar o peso de todo o pecado. Imagina quanta maldade faz o ser humano. Fez, está fazendo e vai fazer. Porque se você acha que está ruim o mundo como está hoje, eu tenho um consolo para você. Vai ficar pior. Porque à medida que aproximamos do fim, Satanás, ele vai trabalhar mais e o homem torna-se-á, né, pior. É só você dar uma lida lá em Daniel, aquela estátua de ouro, com a cabeça de ouro, o tronco de prata, os quadris de bronze, os pés de ferro e barro, mostra que à medida que desce aquela estátua, o material vai se tornando inferior. E à medida que passa também o tempo, o material humano se torna inferior. Hoje não temos mais mentes brilhantes, tão brilhantes como tínhamos em abundância antigamente. Olha os livros que são escritos hoje, compara com os antigos. Olha as músicas que são feitas hoje. Olha os filmes antigos e os de hoje. A qualidade de vida antiga, os alimentos, inclusive, né, os móveis da sua casa, a roupa que você usa, tudo vai se tornando descartável. E as pessoas também vão se tornando descartáveis. Porque a Bíblia diz que lá em 2 Timóteo capítulo 3, que o homem,
o ser humano ele vai perdendo o amor, ele será desafeiçoado, cruel, implacável. Ali tem 17 adjetivos, né, que desqualificam o ser humano. Mas, então, Jesus, diante daquela cruz, ele foi se angustiando, e ele mesmo diz que, verso 21, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele já sabia disso lá na eternidade, sabia disso quando escolheu Judas como um dos discípulos, e sabia, não é, de tudo. Mas nós já vimos aqui que, por mais que Satanás tenha tentado Judas, por mais que Satanás tenha trabalhado no campo da ideia, né, na cabeça de Judas, a responsabilidade foi dele. Ele que tinha a melhor igreja que já passou na face da terra, pequena, apenas 12 membros com ele, né? O melhor pastor, e o culto era contínuo, 24 horas por dia juntos. Que pastor pode acompanhar a ovelha 24 horas por dia? Eu pedi de manhã, né, para aqueles que vieram aqui, que pesquisassem sobre aquele princípio 80-20, princípio de Pareto. E eu creio que Jesus escolheu só 12, porque quanto menor, e aqueles 11 que sobraram, bem trabalhados, levaram o Evangelho para o mundo inteiro, viraram Jerusalém de pernas para o ar. A igreja de Jerusalém chegou a ter quase 100 mil membros, porque eles realmente viviam o que pregavam e pregavam o que viviam. Então Jesus, ele disse: um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado, bem pertinho de Jesus, um de seus discípulos, a quem ele amava. E esse discípulo era o próprio João. João era o mais novo dos discípulos, e ele era muito próximo de Jesus, amado por Jesus e amava Jesus, tanto que foi o único que foi com Jesus, entrou naquela casa onde Jesus foi interrogado, onde Jesus, né, foi humilhado e tantas coisas. Pedro acompanhou Jesus de longe, mas João não, foi de perto. E João termina os seus dias, nós vamos chegar lá, na ilha de Pátimos, exilado por causa do seu amor a Cristo e por causa da pregação do Evangelho. E ele teve o privilégio de receber a revelação, Apocalipse, quer dizer, revelação do próprio Cristo, do que aconteceria nos últimos dias. Ele foi elevado em espírito até o céu, e ele pôde ter uma visão, nos escrever tudo o que acontecerá no fim dos tempos, que não está longe mais não. E esse discípulo era João, aquele a quem ele amava. Verso 24: a esse fez Pedro, né, sempre ousado, sempre um discípulo atuante, ele fez sinal para que João perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, estava tão perto que ele reclinou-se, né, até
bem perto de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Ele podia ter perguntado: quem é aquele que irá te trair? Qual de nós irá te trair? Como ele falou, né? Ele disse uma fórmula simples: quem é? Lógico que era quem é aquele que iria trair Jesus. Porque Jesus, no verso 21, ele disse: um de vocês me trairá. Então, no verso 24, João pergunta: quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Havia um costume naquela época, quando as pessoas convidavam alguém para um banquete, para uma ceia, como eles estavam tendo aqui, né, na ceia da Páscoa. Era costume que o anfitrião, ele pegasse um pedaço de pão, né? E provavelmente, como Jesus fez, molhava no molho que acompanhava, né? E esse molho, segundo eu pude pesquisar, era feito de tâmaras e outras especiarias, né? E ele molhou o pão naquele molho e deu um pedaço a Judas. Quando o anfitrião pegava um pedaço de pão e dava para alguém, era uma prova de amizade, era uma prova de amor sincero, era uma prova de que aquela pessoa era amada, era considerada, era uma pessoa a quem ele queria bem. E Jesus, nos evangelhos, nós já vimos isso, ele trata com dignidade, ele trata bem até o pecador, ele ama o pecador, ele não ama é o pecado. Hoje há muita discussão, né, quando se prega sobre homossexualismo, as pessoas acham que o pastor é homofóbico. Nós não somos, né? Nós amamos o pecador, nós só não amamos o pecado. E tanto que devemos pregar não é só sobre o homossexualismo, sobre drogas, vícios, roubo, mentira, falta de caráter e tudo mais que não agrada a Deus, que a Bíblia condena, porque Deus nos fez para sermos conforme a sua vontade. Lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, ele diz que Deus nos fez para sermos conformes, semelhantes a Jesus Cristo, parecidos com Ele, no caráter, na maneira de falar, na maneira de viver, na maneira de agir, na maneira de reagir. Por isso, aqueles discípulos, eles falavam como Jesus. Quando Pedro, lá perto da fogueira, lá fora, ele conversando ali, uma pessoa disse para ele: você é um deles, você fala como ele. Por quê? Porque passou 3 anos e meio convivendo com Jesus, aprendendo dele. Então, eles assimilaram a vida de Jesus. E o cristão assimila a vida de Jesus quando ele abre o coração para Jesus, quando ele se converte, porque o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no nosso coração. Então nós passamos a ter, segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios, passamos a ter a mente de Cristo, e também a glória de Deus começa, né, a brilhar no nosso rosto. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Por isso, os cristãos foram chamados, os discípulos
foram chamados de cristãos lá na igreja primitiva. Que cristãos quer dizer cristos, menores. Então, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, obedecemos, vivemos cheios do Espírito, nós somos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ele nos criou para sermos conforme a imagem de Cristo. E então, voltando ao nosso texto, quando uma pessoa pegava um pedaço de pão e dizia, e dava para um convidado, estava dizendo, né, estava expressando a sua amizade, a sua consideração, o seu amor para com aquela pessoa. E era esse o costume. E como eu disse, mesmo Judas, que iria trair Jesus, era amado por ele. E Judas teve 3 anos e meio para abrir o coração para Jesus, para deixar o Espírito Santo de Deus operar na vida dele, né? E o diabo arrumar um outro para entregar Jesus. Mas ele, pelo comportamento dele, né, diz a Bíblia lá no capítulo 12, capítulo anterior, que ele era ladrão, tudo que botava na bolsa ele roubava. Então ele já, né, tinha um passado que o condenava. E realmente a responsabilidade é unicamente dele. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Deus não criou Judas para trair Jesus. Ele espontaneamente, ele decidiu, resolveu, e entregou Jesus. Depois, com remorso, foi lá devolver o dinheiro, mas já não podia fazer mais nada. Mas interessante que vou até adiantar uma outra coisa aqui. Ao dar Jesus um pedaço de pão para Judas, estava ali fazendo um gesto, de consideração, de amor, de amizade. E quando Judas volta com as pessoas para prender Jesus, ele dá uma senha. Ele diz: olha, aquele a quem eu beijar, este é o Cristo. O beijo na face, chamado de ósculo santo, aqui no Novo Testamento, era também um gesto de hospitalidade, de amor, de consideração. Hoje já tomou outro sentido, 2 homens, por exemplo, se beijarem, hoje já é outro sentido. Mas naquela época era uma prova de amizade. Jesus estava demonstrando ali na ceia o seu amor e que havia vindo também para morrer naquela cruz por Judas. E Judas vem também, aparentemente, com um gesto de amizade, de amor, e entrega e trai a Cristo. Meus amados irmãos, a Bíblia manda o cristão orar e vigiar, porque muitas vezes um aparente gesto de amizade, de amor e de consideração, por trás pode trazer um outro sentido. Não estou querendo, que você fique desconfiando de todos, porque eu penso que porque viver desconfiando estraga a vida. E todos merecem, confiança, merecem um crédito, até que
seja considerado culpado. A presunção de inocência, né? Até que seja considerado culpado. Mas, se o próprio Cristo foi traído desta maneira, eu não sei por que o cristão às vezes fica choramingando, né? Eu não esperava isto. Você não esperava, porque você não lê Bíblia. Se você ler Bíblia, você vai saber o que é o homem, de que é capaz o ser humano. E às vezes você coloca muita expectativa, né? Às vezes você confia demais e você investe aonde não deveria investir tanto. Mas, mesmo que seja traído, o importante é que você acreditou, o importante é que você amou, o importante é que você investiu, não é? A traição é problema dele, como foi de Judas. Judas, ele sofreu a consequência do seu pecado. Eu só digo o seguinte: não precisa do cristão, né, ficar aí, estou decepcionado, vou deixar a igreja, vou deixar o evangelho. Olha, meu amado irmão, sempre haverá Judas, dentro e fora da igreja. Devemos amá-los, como Jesus amava, e se for traído, deixar que Deus trate com eles. Lá na cruz, o próprio Jesus disse: Pai, perdoa-os. Estava ali incluído Judas, estava ali incluído aqueles que o prenderam, aqueles que o crucificaram, estavam ali incluídos todos os homens, né? Daquela geração em Jerusalém. Então, ele estava angustiado, diz a Bíblia. E ele então Pedro pede que João pergunte quem é. E ele respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, este será o que vai me trair. Esse será não, é aquele que irá me trair. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. É um versículo realmente que você pode pensar de várias maneiras sobre ele. Aquele momento foi a hora que Deus permitiu, né, que Satanás se apossasse de Judas e ele fosse concluir aquilo que ele já tinha aceitado, já tinha pensado, já tinha planejado, já tinha racionalizado, né, já tinha até combinado o preço. Então, mas aquela hora era o cronos de Deus, a hora de Deus, porque Jesus já estava dizendo, né, que desde o capítulo 12, ele estava dizendo que estava chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado, estava chegando a sua hora de ser crucificado, e ele veio para aquele momento. E ele mesmo questionou, né? Eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. E aquele momento era o cronos de Deus. Por isso Satanás se apoderou de vez de Judas. E Jesus ainda disse para Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Faze-o logo, né? No verso 28, diz a Bíblia que nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu
a que fim lhe dissera isto? Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Mas Jesus estava dizendo para Judas, que era chegada a hora de fazer aquilo que ele já havia proposto e combinado com o diabo, E no verso 30, diz a Bíblia, eu acho esse versículo aqui tem dois sentidos e um deles é muito triste. Então, tendo recebido o bocado, aquele pedaço de pão, saiu logo. Tendo recebido o pedaço de pão molhado que Jesus lhe deu, ele saiu logo. E era noite. Era noite. Eu não sei que horas que começou aquela ceia, mas provavelmente tenha começado de tarde, porque se você acompanhar a narrativa dos evangelhos, você vai ver Jesus mandando os discípulos ir a uma pessoa e dizer: olha, o mestre mandou perguntar onde ele vai celebrar a Páscoa. E Jesus disse: esse homem irá mostrar a vocês um salão, e vocês vão lá e preparem a Páscoa. E já era noite. Mas também essa palavra, era noite, ela descreve um estado de trevas em que estava Judas. Por quê? Porque Satanás estava dominando Judas. Ele havia deliberadamente dado legalidade, aberto as portas do seu coração para que Satanás pudesse agir da sua mente. E o diabo, ele não pode tocar no Filho de Deus. Lá em 1 João, o apóstolo João diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ele diz: olha, aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, passou pelo lavar regenerador e transformador do Espírito, aquele que se tornou um cristão, que anda na presença de Cristo, que obedece a sua palavra, ele diz: aquele que é nascido de Cristo, o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar na vida de um cristão, a não ser que Deus permita, como ele permitiu no caso de Jó. Mas o pecador não, o pecador está nas mãos do diabo. Tem uma expressão lá na primeira carta de João, quando João diz: o mundo jaz no maligno. Quando você faz uma análise, o que a Bíblia chama de hermenêutica, que o seminarista gosta de ouvir, isso vem lá do grego, havia um deus chamado Hermes, segundo segundo a compreensão dos gregos lá, na mitologia grega, é o deus, o maior do Olimpo, o Zeus. Os homens não podiam entender direito a vontade de Zeus. Então Hermes falava com Deus, com o Deus deles lá, e trazia para os homens a vontade de Zeus. Como ele chamava Hermes, veio a palavra hermenêutica, que é a interpretação, o estudo da palavra de Deus. É o que a Bíblia diz que nós somos,
pregador, né? O ministro do Evangelho, ele deve ser um bom dispenseiro de Deus. Ele deve ir lá na dispensa de Deus e buscar o alimento para o povo. Ele deve ouvir de Deus a palavra de Deus para o povo e dizer: assim diz o Senhor. Tem pastores que pegam o microfone e fazem um sermão até bonito, mas não fala da cruz, não fala de Jesus, não fala do pecado, não fala do sangue de Jesus que purifica de todo pecado, não fala que o inferno existe e é quente e que o diabo está vivo e ativo, não prega a palavra. O apóstolo Paulo diz que esses são mercadores, da palavra de Deus. Mas o ministro de Cristo, ele deve pregar todo o conselho de Deus. Por isso que eu gosto de pegar um livro e pregar aquele livro todo. Não gosto de ficar escolhendo temas, porque quando a gente começa a escolher temas para pregar, sobre alguns assuntos para pregar para a igreja, a gente acaba pregando alguns que a gente gosta mais e deixa outros de lado. Uns mais fáceis, aqueles mais difíceis, ou aqueles que a igreja não quer ouvir, a gente às vezes, eu não deixo de falar, alguns pregadores, para ficar bem na fita, não falam, mas eu gosto de pregar assim, todo o conselho de Deus, porque aí o Espírito Santo vai trazendo toda a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai operando, e Deus falando a cada coração. Então, meus amados irmãos, Judas estava em trevas, porque a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento do incrédulo, para que ele não veja Cristo e seja salvo. Quem está no pecado está nas trevas. Jesus repetiu muito isto, desde o capítulo 7 de João, que quem anda nas trevas não sabe para onde vai, quem anda na luz não tropeça. E Jesus, ele repetiu várias vezes: eu sou a luz do mundo, ao passo que o reino de Satanás é trevas. Por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, que ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a luz. Mas Judas estava em trevas, era noite para ele também, por fora e por dentro, porque o seu interior estava em trevas. E diz a Bíblia que quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, porque praticamente começou uma contagem regressiva. Era só Judas voltar com aqueles que queriam prender Jesus e ele ser levado perante as autoridades para ser crucificado. Então ele diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Jesus foi glorificado. Lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele se humilhou, ele não abriu a sua boca, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Lá em Apocalipse, quando aquele que está sentado no trono, o próprio Deus pega um livro, o livro da vida, pega aquele livro, e ninguém ali era achado digno de abrir o livro, e João começou a chorar. Aí chegou para ele um dos
anjos e disse: não chores, porque aquele que morreu na cruz, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu na cruz, ele foi achado digno de abrir esse livro. E Jesus então pôde pegar aquele livro e abrir o livro. E a Bíblia diz que quem não tem o seu nome escrito no livro, o destino dele será o lago de fogo. Agora não pense que Deus fica lá em cima, ou tem com o livro escrevendo e apagando. Você caiu, ele apaga. Você largou Jesus, ele risca o seu nome. Você voltou, ele torna a escrever? Não. Tem alguns pregadores que dizem: Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Pelo que eu entendo de Bíblia, os salvos já têm o seu nome lá desde a eternidade. Desde a eternidade. Agora, aqueles que irão para o inferno, desde a eternidade, se você procurasse lá o nome dele, você não iria achar. Porque Deus já sabia, porque para Deus não existe presente, passado, presente e futuro, tudo é o presente. Ele é onisciente. Antes mesmo de criar o homem, criar o Cronos, né, o tempo, para colocar o homem dentro desse tempo. Esse tempo que é tão maravilhoso quando você começa a estudar, né, sobre ele. Se alguém quiser, comece a ler as teorias de Einstein, você vai se encantar, né? Tem um outro que tem um nome difícil. Qual é o nome dele? Esqueceu, né? Também. Mas, quando Deus criou o Cronos, para colocar o homem, criou e foi criar o homem à sua imagem e semelhança, ele já sabia toda a história do homem. A minha história, a sua história, a história de Judas. E então Jesus foi glorificado. Por quê? Porque ele veio para fazer toda a vontade de Deus, através da sua morte e ressurreição naquela cruz. Ele nos reconciliou com Deus, ele nos salvou, né? Porque nós nascemos todos já com aquela natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Mas ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, somos feitos uma nova criação em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. E no verso 32 ele diz: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. E realmente Jesus, ele foi glorificado, está sentado de Deus, à direita de Deus, e voltará a segunda vez para buscar a sua igreja. Verso 33: finalmente, ainda por um pouco, estou convosco. E ele diz: buscar-me-eis. Ele havia dito para os judeus: buscar-me-eis e não me encontrareis, não me encontrarão, né? Vocês irão me buscar, mas não vão me achar, porque eu vou para o Pai. E os judeus não entendiam. E aqui ele repete: o que eu disse aos judeus, agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles não poderiam ir naquele momento. Mas, quando chegasse o Cronos de Deus para cada um deles, como chegou para Pedro, para João, não é? Para Levi, para todos os apóstolos,
como vai chegar para mim e para vocês, né? Quando chegar a hora, aquele que morrer com Cristo irá encontrá-lo. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 14: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas obras, das suas fadigas, e as suas obras o acompanham. Mas aquele que morre sem Cristo, ele viverá a eternidade toda sem Cristo, no lago de fogo, com Satanás, seus anjos, a besta e o falso profeta. E então ele diz, como eu disse aos judeus, agora eu digo a vós também, né? Porque para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele dá um novo mandamento que não é um mandamento novo, é um mandamento que é dado desde Gênesis, é repetido, é colocado na lei, mas aqui ele torna a frisar isso. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E isto já está implícito lá no Velho Testamento, no capítulo 20 de Êxodo, nos 10 mandamentos, né? Que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. E ele diz então: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Ele amou os seus discípulos. Nós vamos ver no capítulo 17, na oração que ele faz pelos discípulos, né? E também por nós. Ele diz a Bíblia que, tendo-os amado, amou-os até o fim. E ele ali na cruz, né, naquela demonstração de amor, dar a sua vida por nós, ele ainda pede perdão para nós pecadores diante de Deus. E ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, meu amado irmão, cristão tem que ser sempre amor. É muito fácil você amar quem te ama, quem é bonzinho, quem é educado, quem é doce, né? Quem é um doce, né? Quem não te aborrece, aqueles 20%, né? Que não dá trabalho, aquela pessoa que ama você, que não te contaria em nada. É muito fácil, mas difícil é amar o Judas como Jesus amava. Você amaria o Judas? Quem aqui nunca foi traído? De alguma maneira. Não pode, alguém pode levar para o campo, né? Conjugal, mas existem outros tipos de traições, né? Todos nós somos traídos. E muitas vezes nós, não queremos mais saber do Judas. Para mim morreu, para mim acabou. Mas se Judas tivesse se arrependido e ido até Jesus, prostrado diante dele: Senhor, eu estou arrependido. Senhor, perdoa-me. Eu pessoalmente creio que ele seria perdoado e salvo. Mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo o mundo, o remorso, né, conduz para a morte. Mas o arrependimento, ele traz vida. E a Bíblia diz: novo mandamento vos dou, que vos amei, que
vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É fácil? Não, mas é preciso querer. Você sabia que você ama quem você quer? Falam de amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Tem até o amor à primeira visa, né? Depende da grana do sujeito, né? Cartão dele, Visa ou América, outro cartão qualquer, né? Aí o amor vem, né? Eu me lembro de uma pessoa que veio se recuperar aqui, uma jovenzinha de 14 anos, chegou na nossa igreja em Salvador e ela pediu ajuda, estava na rua e ela voltou para a recuperação aqui em 2015, mas também não saiu bem não saiu da primeira vez, nem dessa vez que ela veio aqui. E ela me ligou depois, há um ano e pouco atrás, mas eu disse: olha, infelizmente a nossa casa de recuperação feminina fechou. Mas ela veio, estava aqui, a gente mandou conta dela, tentando ajudá-la. E ela chega para mim: pastor, eu estou amando. Amor é lindo, né? Aí eu perguntei para ela: quem é a vítima? Aí ela apontou um sujeito. Era mais, segundo ela, né, era mais gato da recuperação. Aí eu falei: olha, velho, para com isso. Se você chegasse para mim e dissesse: eu estou amando fulano, eu escolhi o mais feio da época, né? Se você chegasse para mim e dissesse: olha, eu estou apaixonado, pastor, pelo fulano, eu ia dizer: é o amor, né? O sazon, né? Mas eu falei: olha, por que você não escolheu fulano? Ah, pastor, eu falei: esse é amor. Você ama quem você quer. Então, se nós amamos a quem nós queremos, nós podemos amar uns aos outros, suportar, como Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Tem gente que suporta, mas com vontade de pegar o pescoço, né? Isso é amor? Não. Agora, amar é fácil? Não. Porque tem gente que é casca de jaca, né? Tem gente que, vou te contar, viu? Só a graça. Mas temos que amar. E o amor é a carteira de identidade do cristão. Não é aquela carteirinha que vem lá, Assembleia Peniel Batisteriana, não. Tem gente que faz uma carteirinha, né? Eu sou crente, minha carteira, né? Não vai dar uma carteirada no céu, chegar lá: minha carteira aqui, eu fui membro da Igreja Peniel tantos anos. Frequentei a casa de recuperação, umas 10 vezes. A minha ficha, olha lá e olha a minha ficha. A identidade do cristão é o amor. Amor a Deus, a Cristo. Amor ao próximo. Porque quando você ama Cristo, você ama o próximo também. Verso 35 está aí a identidade do cristão. É esse amor. Se você tiver esse amor para com os Judas que te traírem, tiver esse amor para com aquelas pessoas que te fazem o mal, está escrito lá em Romanos 12, que nós devemos amar os nossos inimigos, ao invés de maldizer, bendizê-los. Se eles tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede,
dá-lhes de beber. Então, ser cristão é fácil? Não. Amar o Judas é fácil? Não. 3 anos e meio ao lado dele ali. Tem Judas que passa mais tempo do seu lado, para depois se descobrir que é um Judas, né? Mas 3 anos e meio com Jesus, e o vendeu por 30 moedas. Mas isso estava escrito já lá há muito tempo. Tem um salmo messiânico que diz lá que ele seria vendido por 30 moedas. Até as vestes que eram repartidas, está lá nos Salmos. Tinha o costume de quebrar os ossos do crucificado, para que o corpo dele desabasse de vez na cruz e ele morresse asfixiado. Mas quando foram quebrar os ossos de Jesus, que estava escurecendo, ele já estava morto. E lá no Salmo diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque a Bíblia, ela fala de Cristo de Gênesis até Apocalipse. Hoje de manhã eu falei aqui, o costume de lavar os pés veio lá de Gênesis. Abraão, quando o anjo do Senhor, o próprio Cristo, foi visitá-lo ali nos carvalhais de Mamre, ele disse: olha, fica aí na sombra, descansando, na árvore em frente à tenda dele. Eu vou mandar pegar água para vocês lavarem os pés. Jesus estava acompanhado, de mais 2. E vou preparar uma comida para vocês. Quando chegaram em Sodoma, Ló também ofereceu água para aqueles anjos, para lavar os pés. Então a Bíblia, desde Gênesis, como Deus diz lá através do profeta Isaías: eu sou aquele que desde o início anuncio o fim. Tudo está aqui. Está decepcionado com Judas? Leia a Bíblia, e você vai saber que Judas está aí para fazer o que ele quis, se ofereceu para Satanás para fazer. Porque a Bíblia nos fala a respeito do homem, quem é o homem, como ele age, o que ele é, fala sobre o pecado, fala sobre o mundo, fala sobre Satanás, fala sobre o céu, fala sobre o inferno, fala sobre o juízo. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais juízo você acumula para você mesmo. Então a identidade do cristão é o versículo que nós encerramos aqui: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É fácil amar o Judas? Não. Mas não é só o Judas não, tem gente de toda espécie, fazendo toda espécie de mal, usada pelo diabo. Mas nós precisamos amar o pecador, não o pecado, mas o pecador. Seja ele qual for, seja qual for o seu pecado, nós temos que dizer para ele: Deus pode libertar você, Deus pode te salvar. E de manhã eu dei a receita aqui, para sair do pecado, para sair dos vícios, para mudar de vida, para mudar o caráter, para mudar os hábitos. É só você dizer basta,
a partir de hoje, eu vou ser nova criatura. É tomar essa decisão. E ela é sua, é sua. Ninguém pode tomar por você. Eu não posso. E nem Deus vai te obrigar. Você tem livre-arbítrio para escolher como vai ser a sua vida aqui, até o fim, e como será depois da morte. Porque a vida é marcada pelas nossas decisões, as nossas escolhas. E vamos encerrar o nosso culto, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, tudo que recebemos dele nesse dia. E quem puder, estude o princípio de Pareto, 80-20. Nós vamos falar sobre ele, inclusive na vida cristã, a importância desse princípio. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor fez nesse dia, pela tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, que, ó Deus, entregou a sua vida ali na cruz do Calvário por nós, para que, ó Deus, nós fôssemos reconciliados contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre cada um de nós, Pai, este amor ágape, este amor com que o Senhor nos ama.